Eu queria convidar você que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta de Tiago, capítulo 4. A gente vai ler um verso só. Tiago 4, o verso de número 8. E o tema que nós temos hoje é lado a lado com Deus. E quando você abre e procura, eu queria te fazer essa pergunta. Você está lado a lado com Deus? Amém? Você está lado a lado com Deus? E a minha expectativa é que, a começar por mim mesmo, quando nós todos sairmos daqui, que nós possamos sair muito mais próximos de Deus do que quando nós chegamos aqui. Amém? Amém? Então, abre aí, segura aí, vamos orar e a gente trabalha nesse tema. Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos o nome porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, é maravilhoso poder estar na Tua presença, maravilhoso poder servir a Ti, ó Pai, ter a Ti como Deus, a Jesus Cristo, Teu Filho, como nosso Senhor e eterno Salvador. Ó Pai, nós Te adoramos, porque nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, não envolvidos em volta de um nome, de uma pessoa, não envolvidos em volta de um nome, de uma igreja, não em volta, ó Pai, daquilo que nós queremos ou gostamos, porque são coisas humanas, mas daquilo que nós queremos e gostamos, porque são coisas eternas. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque o Senhor está aqui, nós te engrandecemos por isso, Pai, porque isso não é resultado do nosso mérito na Tua presença, mas é resultado dos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho. Pai, que eu seja aqui, Senhor, tão somente um vaso de bênçãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Senhor, que da minha boca não saia nada diferente daquilo que é a Tua palavra, daquele que é o Teu querer, o Teu projeto, para cada um de nós aqui nesta manhã, Senhor, que nós todos sejamos edificados, ó Pai, para que no resultado daquilo que nós fazemos para o Teu reino, nós possamos ser melhores, para que o Teu reino cresça, para que o Teu nome seja engrandecido, não só aqui, não só hoje, não só agora, mas em todos os lugares, por todo sempre. O povo de Deus diz, amém, amém. Lado a lado com Deus. A carta de Tiago é uma carta de uma forma muito especial. Fala para a gente de coisas tais e modo tal que nós temos dificuldades, talvez até de entender, porque fica meio pesado. Esse capítulo 4, de uma forma assim, bem específica, ele começa dizendo uma coisa que é importante para todos nós, e vale a pena nós todos pararmos e prestar atenção. Ele começa dizendo o seguinte: por que é que acontece problema entre vocês? Isso é a minha versão. Porque o que ele está dizendo, na realidade, ele fala um pouco mais pesado. Por que tem intriga entre vocês? Por que tem confusão entre vocês? Por que tem dificuldades entre vocês? Será que não é porque vocês dão espaço para as coisas carnais? Será que não é a pergunta que Tiago faz logo no início do capítulo 4. E ele vem dizendo, abre espaço e um parênteses para contar tantas situações, tantas coisas. Ele vem e diz o seguinte, que quando nós nos apegamos com a coisa mundana, ele fala, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Imagina você o seguinte, se você tem como inimigo... Eu era um menino brigão na escola, eu tenho que confessar isso para vocês. Minhas crianças, bem, eu não acredito que eles vão escutar, embora a gente esteja gravando, muito pouco provável que meus filhos vão assistir esse vídeo, então eu posso falar à vontade, né? Eu era um menino brigão na escola, todo dia eu tinha uma briga diferente, mas de vez em quando você arruma uma briga com alguém que é mais forte, né? E isso às vezes é um problema, é uma dificuldade. Agora imagina o seguinte, você arrumar uma encrenca, não só com alguém que é mais forte, com alguém que é o Todo-Poderoso. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Deus se torna seu inimigo quando você busca amizade com o mundo. Não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa ter Deus como inimigo. Não é uma boa coisa ter Deus como inimigo. E o Tiago vai e fala o seguinte, mas por que vocês acham? Ele diz isso. Por que vocês acham que já tem escrito nas Escrituras que Deus age com extremo ciúme daqueles que são dele? Se você é ciumento ou ciumenta, imagine o seguinte, a pessoa oposta, que sofre, né, que é a ação do ciúme. O Todo-Poderoso tem ciúme. Olha que coisa. Em que situação que alguém se encontra? O Todo-Poderoso tem ciúme. O verso 7
Tiago fala o seguinte, sujeite a Deus, esteja debaixo, né, do querer de Deus, sujeite a Deus, resista ao diabo, né, e ele vai fugir de você. Você tem que estar sujeito a Deus, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Aí vem o verso 8, pode colocar na tela para a gente fazer, fazendo favor. Verso 8, não vai entrar na tela aqui, né? Apegai-vos, pois, a Deus. Apegai-vos, pois, a Deus. Vamos ler aqui na Nova Versão Internacional para a gente, com todas as palavras que tem exatamente. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não está na tela, então vou ter que falar mais alguma vez para você poder guardar. Abre aí e marque na sua Bíblia. Aproximem-se de Deus, e Ele o quê? Aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A ideia toda dessa manhã é nessa parte do verso. Aproximem-se de Deus, e Ele aproximará de você. Lado a lado com Deus, está porta a porta com Deus, ladinho a ladinho com Deus. Quando a gente está na escola e a gente começa a aprender a escrever, e eu imagino que todos nós, uma hora ou outra, gostando ou não, né, passamos por essas fases na escola, você começa a aprender a escrever. Não só você aprende a escrever o seu nome, que a princípio a gente não escreve, a gente desenha, né, o nome, né, aquela coisa assim, bem garranchal. Você desenha o nome, você faz aquelas coisas, você está ali, mas daí a pouco você começa a contar histórias. E você aprende alguns mecanismos que vão te fazer contar histórias de formas melhores. Aliás, esses mecanismos, eles funcionam nas reportagens. Como reportagem, como todo repórter, você tem que responder algumas perguntas na sua história. E a gente vai responder essas perguntas. São 5. Você pode gravar todas as 5. Tudo que eu vou falar são essas 5 perguntas. Primeira coisa, quando você escreve uma história, você pergunta o seguinte: quem? Quem? Depois você pergunta quando? Depois você pergunta como? Onde? E você pergunta por quê? Por quê? Quem, quando, onde, como, por quê? 5 perguntas. É tudo que eu vou falar hoje de manhã. Só isso. Só essas 5 perguntas. Quem? Quem precisa se aproximar de Deus? Quem precisa se aproximar? O texto ele é tão claro para a gente, é tão fácil, que na realidade a gente não tem tanta dificuldade para se aproximar de Deus, porque o texto fala logo de cara: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Quem precisa se aproximar de Deus? Quem talvez não esteja tão próximo, é óbvio, mas o texto continua dizendo: pecadores, apresentem as suas mãos santas, limpem suas mãos, purifiquem suas mãos, dependendo do texto que você tem. O texto é bem claro em expressar dessa maneira. E eu acho isso importante, e é bom que a gente consiga olhar e prestar atenção. Quem somos nós dentro desse texto? Porque esse texto não foi escrito como um texto evangelístico. Esse texto foi escrito por Tiago para todos os crentes. Você vem e fala: aproxime-se de Deus. Alguém que já tem Deus na sua vida? Se você parasse, e eu vou te pedir para fazer isso, faz uma análise da sua vida de 0 a 10, quão próximo você está de Deus. 0 sendo o mais longe possível e 10 sendo o mais próximo possível. Quão longe você está de Deus? Que número você se dá? A não ser que a gente seja bem hipócrita, a gente se daria um número bem grande. Mas, honestamente, quando a gente para e faz uma pesquisa nesse estilo, a gente fala: esse texto fala para mim, porque eu preciso me aproximar de Deus. Quem precisa se aproximar de Deus? Todos aqueles que sabem que eles não são certinhos, todos aqueles que sabem que eles não estão direitinhos, todos aqueles que sabem que a sua vida tem um espaço para crescer, precisam se aproximar de Deus. E a minha pergunta é: você precisa se aproximar de Deus? Eu preciso me aproximar de Deus. Essa é a resposta que todo ser humano com a consciência no lugar, sendo honesto consigo mesmo, vai chegar à conclusão: eu preciso me aproximar de Deus.
Eu preciso me aproximar de Deus. Aproxime-se de Deus quem? Nós todos que estamos vivendo aqui nessa terra temos espaço, lugar para que nós possamos nos aproximar de Deus. Possamos nos aproximar de Deus. Quando? É a segunda pergunta. Quando eu devo me aproximar de Deus? O grande problema de nós como seres humanos é que às vezes a gente quer estar na presença de Deus, ou quer buscar a presença de Deus, no momento em que a gente está se sentindo todo direitinho. No momento que eu estou assim, melhor na minha vida, é o momento que eu quero me aproximar de Deus. Eu quero estar junto com Deus, eu quero louvar a Deus, eu quero adorar a Deus, porque quando eu não estou tão bem, eu começo a me esconder. Quando eu não estou também, eu começo a sair de debaixo da luz do Senhor, o que, aliás, a palavra de Deus fala isso num texto que eu amo demais, em João capítulo 3, fala a respeito de que a luz, quando João vem dizendo a respeito da condenação, ele fala, o verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e ele continua dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu acho bonito quando João fala, a condenação é esta. 2 pontos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. Quando as nossas obras não são tão boas, a gente tem a tendência de sair da luz. Quando as nossas obras não são tão boas, a gente tem a tendência de sair da luz, porque a luz revela aquilo que não é correto em nós. Quando? Se eu for esperar que eu esteja bonzinho, bonitinho, eu nunca vou conseguir chegar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós sempre estamos com dificuldades, problemas e coisas ruins na nossa vida. Eu me lembro de uma história, não que eu estava lá, mas porque eu li na Bíblia, não sei se você se lembra dessa mesma história, João capítulo 8 conta. Jesus está preparando para fazer um dos grandes anúncios que ele fez, e nós cantamos isso aqui agora há pouco, que ele é a luz do mundo. Mas o capítulo 8 não começa com ele dizendo isso. Começa com uma história que nós todos conhecemos, talvez você não saiba que está no capítulo 8 de João, mas você conhece a história. Uma mulher é apanhada no ato do adultério. E é levada por um monte de homens. A minha pergunta sempre é a seguinte: onde estava o cidadão que estava no adultério? A Bíblia não conta para a gente. Mas ela foi apanhada no ato do adultério. E levam essa mulher para a presença de Jesus e falam com ele: mestre, ela foi pega no ato de adultério. A lei diz o seguinte, que tem que apedrejá-la, mas você, o que você fala? Jesus começa a escrever, e a Bíblia não diz o que ele escrevia. Uns imaginam que talvez ele estivesse escrevendo os pecados daquelas pessoas que estavam ali à volta, mas a Bíblia não conta, é só indagação que a gente poderia dizer. Mas ele começa a escrever, e de repente sai um, sai outro, sai todo mundo, e só fica a mulher, e Jesus pergunta para ela: onde é que estão aqueles que estavam te acusando? Foi todo mundo embora? Porque Jesus fala com eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A realidade é que para nós chegarmos na presença de Jesus, o quando é quando nós estamos no meio das nossas situações difíceis. Essa é a hora, esse é o momento que nós precisamos de fato nos apegar a Jesus, porque é o momento em que nós precisamos mais. Talvez a maior tendência que nós temos nos dias atuais são as pessoas, dizerem: eu estou me sentindo distante de Deus. Você já se sentiu distante de Deus? Você já se sentiu distante? Eu estou se sentindo tão distante de Deus. Tem uma palavrinha, eu acho bonita, nos estudos teológicos, chama epifania. Epifania. E epifania nada mais é do que a presença de Deus sendo demonstrada de uma forma física, tangível. Você pode ver Deus, sentir Deus. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar, epifania, uma coisa sobrenatural, uma aparição sobrenatural do Todo-Poderoso. Mas quando nós estamos nos sentindo distante de Deus, a gente não consegue ver nem sombra de Deus. Você já se sentiu assim, distante de Deus? Talvez eu seja a pessoa especializada para poder falar de quando a gente ora e você não escuta Deus respondendo.
Talvez seja pessoa especializada para poder dizer, Senhor, o que está acontecendo? Eu não sinto como se o Senhor estivesse aqui do meu lado. Tem tantos servos na Bíblia que as experiências deles com epifania é tão grande que você dá a impressão até que eles não se incomodam mais com a presença de Deus ali. E apareceu um anjo, apareceu não sei quem, e o anjo do Senhor está ali, conversa frente a frente, lado a lado, igual fala com seu amigo, nós ministramos isso semana passada. E a gente não tem tantas experiências de epifania, da presença de Deus tangível no seu lugar, porque quando nós estamos nos sentindo fracos, a gente tem a tendência de se distanciar de Deus. E o que o Senhor fala? Para você andar lado a lado com Ele, aproxime-se de Deus. E Ele vai se aproximar de você. Está se sentindo distante de Deus? O que você tem que fazer? Aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Onde? Terceira pergunta. Onde? Eu quero estar lado a lado com Deus e na minha dissertação, eu preciso responder essa pergunta: onde é que eu preciso estar para que eu consiga entrar neste lugar que eu vou estar lado a lado com Deus? Se a gente fosse dividir o mundo e a história em só 2 grupos de pessoas, tem muito mais do que isso, mas se a gente fosse dividir, só para efeito de ilustração, em 2 tipos de pessoas, os que estão dentro das igrejas e os que estão fora, são lugares. De vez em quando as pessoas falam, e eu acho isso interessante, porque às vezes questionam para mim, porque eu sou líder numa igreja, e diz o seguinte: a pessoa fez assim, 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 assado comigo, fez coisa mal, e a pessoa está na igreja. Não sei se vocês já escutaram essas pessoas. A pessoa está na igreja e está fazendo coisa errada. E às vezes eu não falo isso não, tenho que confessar para vocês que eu tento ser diplomata. Mas eu penso isso. E o que você estava esperando de gente que está na igreja? Ô filho, se eu estou aqui é porque eu não valho nada. É só por isso que eu estou buscando a Deus, porque se eu fosse bonzinho, eu não ia estar aqui, eu ia estar no céu, junto com Deus, adorando do lado dele, à direita dele, porque eu seria perfeito, e só tem um que está à direita de Deus que é perfeito, e é Jesus Cristo, porque o resto, ou é tudo hipócrita, ou é tudo gente que está tentando ser melhor e está aqui. Então quem está aqui não é porque está perfeito, não é porque é perfeito, não é porque sabe que é imperfeito e busca a presença de Deus, quer estar lado a lado com Deus, e de vez em quando uns falam assim: eu não vou mais lá não, porque lá tem um monte de gente imperfeito, e eu falo: sabe o quê? Cabe mais um. Cabe mais um, você pode vir, porque cabe mais um. Onde? Mas eu vou dizer para você onde. Lá no mundo, lá do lado de fora, quantos que estão escutando o que a gente está falando aqui nessa manhã? Agora nenhum, daqui a pouco vão assistir no vídeo, tá? Você está assistindo o vídeo, né? Agora ninguém, só vocês aqui. Só vocês aqui. Você está buscando. Sabe quem que pode se aproximar de Deus? Quem já teve um encontro com Ele. Quem já teve um encontro com Ele pode se aproximar dele. Se você reparar, quando a gente pega um círculo, a distância maior que você tem dentro de um círculo é o diâmetro dele, né? Está ali naquele local. E se você ficar rodando em volta, você vai ficar rodando em volta, mantendo a mesma distância o tempo inteiro. Você vai ter que sair daquela camada para você conseguir se encontrar com alguém, mas você vai ter que estar no círculo. Se encontrar com Deus, mais de perto. O onde? Para nós que já tivemos um encontro com Deus, amém? Você já teve um encontro com Deus? Amém? Você pode se aproximar de Deus, porque você já se encontrou com Ele. Depois que você se encontra, você pode se aproximar dEle. Você pode conhecê-lo melhor, pode estar junto dEle. E a expectativa toda é para você poder estar lado a lado com Deus, porque quando nós nos aproximamos de Deus, o que Ele faz? Ele se aproxima de nós. Você está se sentindo distante de Deus? Experimenta se aproximar de Deus. Experimenta se aproximar de Deus. Onde? Não é quem está na igreja, não. Porque estar na igreja não vai fazer muita diferença. Estar na igreja não vai fazer de você um melhor crente, como deixar o seu Fusca na garagem não vai fazer dele um Cadillac. É o relacionamento com Deus que vai mudar. Quem está no relacionamento com Deus tem a oportunidade de se aproximar um pouco mais dele. Onde? Neste relacionamento com Deus. No relacionamento com Deus. Como? Como que alguém pode se aproximar de Deus? Eu vou contar uma história para vocês, vai ficar meio que pessoal para mim. E quando fica pessoal para mim, me emociona. A Gui e eu, quando nós começamos a namorar, 15 anos atrás, nós dois tínhamos algumas conversas de vez em quando.
E parte das conversas era o seguinte, falou, eu não estou respondendo ao chamado de Deus que Ele me fez. O chamado de Deus que Ele me fez é para eu poder investir meu tempo no ministério, mas eu estou tentando fazer meu pé de meia. Eu vim da área de engenharia, tentando fazer meu pé de meia. Eu estou aqui porque é o seguinte, eu estou empurrando ainda com a barriga, que não tem muito, estou tentando ver se eu consigo escapulir do chamado de Deus, meio que Jonas, fugindo de Deus, mas uma hora ou outra eu vou responder. E se o nosso relacionamento for me atrapalhar, melhor a gente parar por aqui. E ela falou a mesma coisa comigo. Eu tenho um compromisso com Deus. Meu compromisso, antes de ser com você, ele é com Deus. Ele é com Deus. Se o nosso relacionamento for atrapalhar, vamos parar por aqui, que a gente continua cada um e a gente vai fazer aquilo que Deus chamou a gente para poder fazer. Mas nós nos casamos em 2005. Em 2006, eu me lembro que nós estávamos num acampamento lá em New Hampshire, chovendo, terrível o negócio, não dava para fazer nada no acampamento, um lago bonito, tudo muito legal. E, aliás, esse acampamento tem um lugar bem especial no nosso coração, porque foi lá que a gente começou assim, sabe aquelas primeiras olhadinhas assim, extra, né? Foi lá nesse mesmo acampamento, alguns anos antes de 2006. Nós estávamos nesse acampamento e alguém que estava ministrando fez diversos desafios durante as ministrações, e porque estava chovendo, não dava para fazer muita coisa do lado de fora, nós passamos muito tempo tendo palestra. E uma das coisas que esse rapaz falou e ministrou diretamente ao meu coração, ele não falou para mim não, ele falou para o grupo que estava lá, mas falou diretamente ao meu coração, foi que ele disse o seguinte, ele falou, eu estava no seminário, e eu tinha um professor que não gostava muito de mim, isso era o rapaz falando, tinha um professor que não gostava muito de mim, e eu não conseguia entender, eu fazia tudo de bem, mas ele não gostava muito de mim. Um dia eu fui conversar com ele para saber o que era, e ele falou comigo, o rapaz dizia, eu vejo a minha pessoa em você, alguém que foi chamado para poder servir, que está se escondendo de Deus. E ele falava isso e a carapuça estava descendo até no meu ombro, né? E um dos meus sobrinhos, ele usa um ditado interessante, fala, se a carapuça serviu, veste uma camisa e uma calça que combina e vai dar uma volta. Se a carapuça serviu, veste e vai dar uma volta. E aquilo falou diretamente comigo, falou diretamente com a Gui. Nós voltamos do acampamento, tinham algumas pessoas com a gente, 2 dos meus sobrinhos de carona com a gente, e eu estava doido que eles dormissem, para a gente poder conversar um pouco mais à vontade. E aquele foi o dia que eu falei com ela, falei, Deus me tocou de forma especial hoje eu vou. E ela falou, para mim foi a mesma coisa. Para mim foi a mesma coisa. Nós começamos um relacionamento diferente com Deus, do relacionamento onde a gente estava. Um relacionamento onde o que eu faço para Deus é o melhor que eu tenho em mim. Um relacionamento onde o melhor que tem em mim é feito para Deus. E não para nenhuma outra coisa. O melhor como? Como? Começa fazendo o seu melhor para Deus. Para quem você faz o seu melhor? Para quem você dá o seu melhor? Uma coisa que é interessante, aqui na igreja a gente fala isso, falaram aqui hoje, e a gente sempre gosta de repetir. Alguém que é obrigado a dar dinheiro na igreja? Ninguém é obrigado a dar dinheiro na igreja. E eu vou falar algumas coisas aqui para você, e não entenda como você sendo obrigado a fazer alguma coisa, não, porque ninguém aqui é obrigado a fazer nada. Para ninguém. Ninguém aqui é obrigado a dar dinheiro para a igreja. Ninguém aqui é obrigado a manter nada. Nós temos uma responsabilidade com Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Agora há pouco nós tivemos um ofertório aqui. O que você fez no seu ofertório para Deus foi o seu melhor? Foi o seu melhor? Pensa bem, sonda o seu coração e responda para você mesmo. Foi o seu melhor? O quanto que você se dá para Deus é o seu melhor? É o seu melhor? Deus, antes de querer qualquer coisa que nós tenhamos, Ele quer nós mesmos. Deus está interessado mais em você do que nos seus recursos, porque Ele não precisa dos seus recursos. Ele não precisa. Às vezes a gente menciona, a igreja precisa de dinheiro, precisa mesmo, mas não precisa do seu, precisa de Deus. Porque você, querendo ou não, Deus sustenta a obra, que a obra não é minha, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Então, eu querendo ou não, a obra de Deus vai ser sustentada. Se eu quiser, a coisa boa é que a minha vida vai ser abençoada por aquilo ali. Não porque Deus precisa de mim. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim para poder estar aqui falando para vocês, porque Deus é Deus. E Ele faz o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. Você quer estar próximo de Deus, aí é outra história. Aproxime-se dEle, porque Ele vai se aproximar de você. Eu escolhi dar o meu melhor para Deus. A Gui escolheu dar o melhor dela para Deus.
Mas sabe o que acontece? A gente tem criança. E de vez em quando, porque a gente escolheu dar o nosso melhor para Deus, a gente não dá o nosso melhor para nós mesmos. Eu não dou o meu melhor para mim mesmo, a Gui não dá o melhor dela para ela mesma. Nem para mim. A gente dá para Deus. Nosso melhor nós damos para Deus. Mas a minha reclamação com Deus sempre foi, até hoje ainda é a mesma coisa. Não aprendi ainda. Embora eu saiba que eu devia ter aprendido. Flã, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero você. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero você. O dia que Deus falou isso comigo de uma forma mais forte, eu disse para Ele, Senhor, eu faço um compromisso com o Senhor. Eu entrego os meus planos, eu entrego os meus sonhos, eu entrego toda a minha vida no seu altar. Mas eu tenho filhos. Os meus filhos me preocupam, a vida deles me preocupa. E eu acho tão bonito, porque todos os créditos vão para a mãe deles. Eu não tenho nenhum. Porque ela incentiva todos os nossos 2 filhos a, se você quer alguma coisa, pede ao Papai do Céu. Se você quer alguma coisa, pede ao Papai do Céu. E eu fico assim, Senhor, não deixe os meus filhos se decepcionarem, não. Não deixe os meus filhos se decepcionarem, não. De vez em quando eu vejo a Sara muito mais do que o Johnny. Se você não conhece nem a Sara nem o Johnny, você olha os meninos aí que são a minha casa, você vai saber quem são eles. E ela fala assim, eu pedi o Papai do Céu e o Papai do Céu me deu. E um dia desse, alguém nos chamou Gui e eu, falou, eu quero conversar um pouquinho com vocês, vamos em tal lugar. Então, um lugar que a gente costumava ir aqui na nossa cidade, um diner aqui na nossa cidade, mas tinha muito tempo que a gente não ia lá. E a gente foi, as crianças estavam no carro, e de repente falou, pai, mas onde a gente está indo? A gente falou, a gente está indo em tal lugar. E a Sara começou a chorar. Ele falou, filho, mas por que você está chorando? Eu falei, a gente sempre passa ali em frente, pai. E eu sempre quis ir lá. Mas ela nunca falou isso com a gente. Ela falou, sempre quis ir lá, achei tão bonito. E hoje a gente vai lá, eu pedi o Papai do Céu e ele está me levando lá. E ela começou a chorar. E a gente achou aquilo tão bonito, nós ficamos assim. Mas uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples. O problema é que nós, como adultos, a gente não consegue visualizar Deus nas coisas simples e colocar as nossas vidas para clamar ao Senhor pelas coisas simples. Eu, Senhor, não decepciona minha filha, Senhor. Eu sei que o Senhor não decepciona. Eu sei que o Senhor não me decepciona. Eu entendo o meu relacionamento com Deus. O Senhor não me dá tudo que eu quero. Ele dá tudo que eu preciso. Essa é a realidade. Ele me dá tudo o que eu preciso. Eu reclamo com o Senhor de vez em quando. Eu falo, Senhor, o que está acontecendo? Eu quase fiz tal coisa. Eu quase passei tal necessidade. E o Senhor responde para mim sempre a mesma coisa. Mas você passou, Flã? Eu falei, não, Senhor, mas quase. Eu falei, mas e daí? Eu não te prometi que seria fácil. Eu te prometi que eu iria suprir. Como? Dar o seu melhor para Deus. A promessa de Deus não é que a nossa vida vai ser fácil. A promessa de Deus é que Ele vai cumprir as nossas necessidades. Que Ele vai suprir as nossas necessidades. Aproxime-se de Deus. Deus vai se aproximar de você. Deus faz coisas que a gente tivesse que escrever, né, já ficaria complicado. E eu gosto de me apresentar no relacionamento com Deus, dizendo isso, Senhor, eu quero estar na Tua presença, como a fé dos meus filhos. Que eles pedem certos de que Deus está ouvindo e está respondendo, mas a gente começa a colocar consciência, a gente começa a colocar entendimento, a gente começa a colocar coisas humanas no meio. O próximo capítulo de Tiago, capítulo 5, é um capítulo bonito, interessante, entre as coisas que tem lá, Tiago fala o seguinte, se alguém entre vocês está doente, chame os líderes, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, unja com óleo e a oração de fé vai salvar o doente. Conta uma história, e eu creio que ela é totalmente real, embora sempre que a gente conta histórias, diz que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Mas um grupo de missionários estava trabalhando na Ásia em tradução da Bíblia. E o texto que eles estavam traduzindo era justamente o texto de Tiago. E coincidiu de eles estarem traduzindo o capítulo 5, que fala desse texto. Se alguém está doente, chame os líderes, orem, unja com óleo, e a oração de fé vai salvar o doente. E eles acabaram de traduzir, o pessoal da aldeia onde eles estavam leram na língua deles pela primeira vez aquele texto, e quando chegou a noite, alguém da aldeia passou mal.
E eles correram e falaram com os missionários: vamos lá, vamos orar por ele. Vamos orar por ele, porque a Bíblia diz que a oração de fé salva o doente. Eles falaram: mas o que a gente vai fazer? E chegaram lá, falaram: mas a gente vai ter que explicar para essas pessoas que não é exatamente assim. Tem hora que Deus não responde para a gente do jeito que a gente está querendo. Vão ter que falar isso para eles. Não, mas a gente não pode falar isso para eles. Se nós falarmos isso para eles agora, tudo que nós estamos falando que é verdade, vai nos parecer como mentira. Nós precisamos ir lá com fé e orar para que aquele doente seja salvo. Porque nós estamos apresentando uma fé que é a fé no Todo-Poderoso que cura. O problema é que nós, como seres humanos adultos, a gente começa a colocar quês. As crianças oram e eles estão crendo que aquilo vai ser exatamente assim. Aliás, uma das canções que a gente canta aqui na igreja, e que eu tenho mencionado ela em quase todas as mensagens que a gente está falando, porque ela está falando muito ao meu coração, aquela canção, Thy will be done, a tua vontade seja feita. E chega na parte da música que fala, like a child on my knees, all that comes to me is, como uma criança de joelho, tudo que me vem é, a tua vontade seja feita. E essa semana os meninos perguntavam: o que é isso? Like a child on my knees. É um menino agarrado na sua perna? É um menino agarrado na sua perna? A gente falou: olha que coisa. Com uma criança que crê que o que ele está falando para o pai tem condições de fazer. Como? Dá o seu melhor para Deus. Escolha começa escolhendo dar o seu melhor para Deus. Você vai sair daqui a pouco. Escolha dar o seu melhor para Deus, o melhor do seu tempo, o melhor do seu intelecto, o melhor das suas finanças, o melhor da sua casa. Escolha dar. Você está se sentindo distante de Deus? Dá um passo de fé. Dá um passo de fé. Escolha dar o seu melhor para Deus. Por quê? Por quê? Por que eu quereria me aproximar de Deus para que Ele se aproximasse de mim? Eu tenho que confessar para vocês que quando eu estava pensando nesse texto, que Deus me impediu de escrever um monte de coisa que eu queria. O que eu tinha pensado, eu vou dizer para vocês o que eu tinha pensado e vou falar outra coisa, e você continua pensando na mesma linha que eu estava pensando anteriormente. O porquê que eu preciso me aproximar de Deus, o que eu tinha pensado inicialmente, é o que eu iria ministrar para vocês, em cima da palavra de Jesus Cristo, quando Ele diz que sem mim, nada você pode fazer. Sem mim, nada você pode fazer. Eu preciso me aproximar dEle, porque sem Ele, sem Deus, sem Jesus, eu não posso fazer nada. Você coloca um monte de coisa nas lacunas que você quiser na sua vida e preencha todo esse pensamento nessa dissertação do porquê que eu preciso me aproximar de Deus. Mas o que eu vou fazer para você é contar uma outra história que Deus me pediu que escrevesse porque Ele queria me dar ela ontem. Aqui e eu estamos fazendo estou emocional hoje, né? Desculpa, gente. Nós estamos fazendo um experimento com os nossos filhos, que eu só vou saber o resultado daqui uns 8 ou 10 anos. Vocês me perguntam, ou vocês nos olham daqui uns 8 ou 10 anos. Mas entre as muitas coisas que a gente faz com eles, as camas na nossa casa são só de enfeites. Ninguém dorme lá. A gente dorme todo mundo junto, todo mundo na sala, todo mundo esticado. Todos os dias. Começaram só com os finais de semana, era noite de filme, era noite de não sei o que lá, e daí, esse apartamento pequeno, você recebe, se você tem criança e mora num apartamento pequeno, você sabe direitinho como é que é. Você recebe visita, você tira os seus filhos do quarto deles. Aí eles vão dormir com você em algum lugar. As visitas vão embora. Good luck. Tenha boa sorte você para colocar eles de volta lá, para poder. Eles não vão conseguir. Isso foi uma vez, 2, 3, para saber uma coisa? Todo mundo dorme aqui. A gente assiste televisão, a gente faz uma coisa, faz outra. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção nesses últimos dias é como que a ligação das crianças com a gente funciona, e de uma forma muito especial o Johnny. Né? Ele é apegado comigo. Se vocês repararem, o que às vezes não é muito difícil de acontecer, a maioria das vezes ele está na igreja com a roupa parecida com a minha. E ele pergunta: pai, que roupa que você vai usar? Que eu quero usar uma roupa parecida com a sua. Não é muito difícil. Se você reparar, eu uso sempre o mesmo tipo de roupa. Ou é cinza, ou algum tom de cinza, ou é xadrez. Hoje eu estou em jeans. Em qualquer lugar que você me vê, é exatamente assim que eu vou estar em qualquer hora, em qualquer dia. É o jeito que eu ando, o tempo inteiro. Então não é muito difícil ele conseguir achar uma roupa parecida com a minha.
Mas ele quer isso. Então, para mim, ainda é um momento empolgante que o filho quer ser parecido comigo. Ainda é um momento empolgante. Ele quer parecer comigo. Ele quer ser como o pai. Mas ele tem feito algumas coisas e eu acho aquela coisa interessante. E ontem não foi muito diferente. Nós estávamos juntos, deitados e tentando ver se conseguia dormir. E eu estava tentando ver se conseguia dormir. E por alguma razão que eu ainda não sei, eu vou saber ainda hoje, Deus não me deixou dormir essa última noite. Nada. Mas a gente estava lá tentando e vendo o que a gente conseguiria fazer, e os meninos estão lá, mexe para um lado, mexe para o outro, mexe para um lado, mexe para o outro. E eu me lembrei de uma coisa que ele sempre tem feito, ele tem tentado roubar meu edredom. Porque ele fala que o meu edredom é quentinho. Ele falou, você é quentinho, papai, você é quentinho. E ele estava ali, rodava para um lado, rodava para o outro. Eu levantei meu edredom para ele poder entrar embaixo. Ele entrou embaixo, eu abracei, ele não deve ter ficado uns 10 minutos e ele apagou. Dormiu. E menino, quando está dormindo, eles parecem um anjinho, né? Quando estão acordados, nem sempre. E ele estava ali dormindo tranquilo, sossegado, ressonando. E Deus falou, é isso que eu quero que você fale. No porquê. Que quando nós nos aproximamos do nosso Pai, Ele nos abraça e faz com que a nossa vida que estava debatendo, que estava ansiosa, se torne um tempo gostoso, de um descanso, de paz. De paz. Um tempo que você ressona em paz. Um tempo que, de fato, você descansa. Você descansa. E o que Deus quer para cada um de nós nessa manhã é que nós saibamos que Ele é um Deus que é bom, que nunca vai te deixar na mão. Nunca vai te deixar na mão. Ele vai estar sempre do seu lado, porque quando você se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de você. Você vai estar lado a lado com Deus. É o melhor modo de alguém viver. Melhor modo de alguém viver. Por quê? Porque Ele vai te abraçar num calor gostoso que só o Pai tem. Te dá proteção e te fazer descansar, não só no momento difícil da sua vida, mas por toda a eternidade, seguro nos braços do seu Pai. Seguro nos braços do seu Pai. Porque Deus é um Deus bom. E quando você estiver na dificuldade, não se distancia dele, não se aproxima dele, porque ele jamais vai te deixar na mão. A expressão para isso em inglês, que é uma expressão bonita e eu gosto, e a gente vai cantar dela daqui a pouco. He'll never let you down. Ele não vai te deixar para baixo. Ele vai te colocar sempre num lugar de segurança. E vale a pena estar lado a lado com Deus. Amém, queridos? Amém? Você pode ficar de pé? Vamos orar juntos?